Fala pessoal, beleza? Fabão na área mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre paginação. Essa não? Essa não? Essa não? Não, essa não. Essa sim. Calma pessoal, não é esse tipo de paginação que eu estou falando. Não? E qual é então? Eu estou falando de paginação de pisos e revestimentos. A paginação nada mais é que o padrão que você quer formar no seu piso ou na sua parede. Ou seja, é a forma como você vai fazer a aplicação do teu piso ou revestimento a fim de almejar ali aquela aplicação tão desejada. É a paginação que vai determinar por onde você vai começar a aplicar o seu piso e revestimento e qual a direção que as peças serão dispostas. A paginação também define o tamanho da peça a ser instalada e a quantidade de pisos ou revestimentos que você vai utilizar na sua obra. Fazer uma boa paginação do teu piso ou revestimento pode proporcionar aí um acabamento muito mais harmonioso e, ao mesmo tempo, pode fazer com que você economize bastante material na hora da tua construção. Foi pensando exatamente nisso que eu vou mostrar aqui para você os principais tipos de paginações. E outra pessoal, assiste esse vídeo até o final para você ver dicas incríveis de como fazer a aplicação correta do teu piso e revestimento. Eu vou aproveitar a oportunidade e pedir para você deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Assim, o YouTube entende que esse vídeo é bastante relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E ao mesmo tempo você me ajuda a criar mais conteúdos como esse. Não esquece, ativa o sininho, porque sempre que sair um vídeo novo, o YouTube vai lhe avisar, tá bom? Paginação alinhada. Nesse tipo de paginação, todas as peças possuem o mesmo formato e dimensão e estão dispostas nas superfícies de pisos ou paredes de maneira totalmente alinhadas umas com as outras. A paginação alinhada é uma forma mais tradicional de assentamento de revestimento e confere uma sensação de regularidade ao espaço, sem muita ousadia ou movimento. A paginação alinhada é usada basicamente em 90% das obras. É aquela aplicação tradicional, né? Onde você coloca as peças todas iguais. Geralmente as pessoas colocam peças quadradas, né? Uma seguindo as outras. É o tipo de aplicação mais tradicional e mais comum nos dias de hoje. Esse tipo de aplicação tem como principal vantagem a economia, já que tem bem menos recortes. E aí você consegue aproveitar a maioria dos recortes, inclusive como rodapé. Para esse tipo de paginação, você considera apenas 10% de desperdício. Agora, se a tua cerâmica ou o teu piso for com desenho, geralmente a gente coloca ali um acréscimo de 15% em cima da metragem que você vai comprar. Se for todo branco ou homogêneo, apenas 10%. Então a economia é a principal vantagem da paginação alinhada, tá bom pessoal? Já a paginação vertical utiliza como critério de organização das peças o eixo vertical, ou seja, revestimentos retangulares são dispostos de maneira que a maior dimensão das peças é orientada no sentido vertical. Por isso, ela confere a sensação de aumentar o pé direito do teu ambiente, já que alonga o espaço. Para a paginação vertical, o cálculo de quantidade de peças pode apresentar um percentual de perca de 10 a 15%.
E aí a gente segue aquela mesma regrinha. Se o teu piso for totalmente liso, sem detalhe ou desenho nenhum, 10%. Se o teu piso tiver algum detalhe, algum desenho ou decoração, você utiliza aí uma margem de desperdício de 15%. Geralmente, eu gosto de indicar para os meus clientes, quando você tem um ambiente muito longo e você quer, por exemplo, uma parede ali muito longa, e você quer estreitar essa parede ou quer dar a impressão de que a parede é maior, você utiliza a paginação vertical, porque ela vai dar uma alongada na tua parede, no teu ambiente. Já a paginação horizontal é o contrário da paginação vertical. Bicho, é mesmo? Não acredito não. Sério? Sério que tu falou isso? A paginação horizontal organiza as peças de acordo com o eixo horizontal. Então as peças serão assentadas com a maior dimensão no sentido horizontal. A paginação horizontal, ela aumenta a sensação de amplitude do teu ambiente, ou seja, o teu ambiente ele fica com aquela sensação de ser mais largo. Geralmente a gente faz a paginação horizontal quando você tem uma parede curta e quer deixar ela com sensação de mais larga, né? Eu pego muito fachadas. O cliente chega com uma fachada pequenininha e ele quer aquela impressão de que a fachada dele é grande. Então, em vez de colocar a cerâmica com a paginação no sentido vertical, a gente coloca essa paginação no sentido horizontal. A fachada do cliente fica com a impressão de que ela é muito maior do que parece. Já para o cálculo de desperdício, a gente vai considerar também 10% se o produto for totalmente uniforme, ou 15% se o produto tiver detalhes, desenhos ou se for decorado. Na paginação diagonal, as peças são assentadas a 45 graus. Essa paginação traz a sensação de movimento e dinamismo ao espaço, porém gera mais recortes e desperdício de peças. Uma curiosidade bastante interessante da paginação diagonal é que ela reduz bastante aquele ruídozinho dos carrinhos ou malas ocasionados pelas rodinhas. Agora, se você optar pela paginação diagonal, você vai precisar reservar aí nada mais, nada menos que 25 ou 30% de produtos para desperdício. Ou seja, você vai gastar muito mais material. E ainda tem mais. Se o teu piso ou revestimento tiver um detalhe ou uma decoração que precise casar as peças, você pode gastar muito mais que isso. Então, você precisa pensar muito bem antes de fazer esse tipo de paginação aí na tua obra. Eu não recomendo de forma alguma que você use a paginação diagonal. Por quê? Só tem desvantagens. Primeiro, você vai gastar muito mais produtos do que você iria gastar em qualquer uma das outras paginação. Cara, 25 a 30% de desperdício é muita coisa. A não ser que você tenha um motivo muito forte. Digamos que você vai colocar esse produto em um ambiente que realmente tem muita passagem ali de rodinhas, né? Nesse caso, você faz essa paginação na diagonal. Mas tirando isso, eu não vejo por que você fazer isso. Paginação espinha de peixe. Trata-se de um desenho de peças que formam um zigue-zague, ideal para formatos retangulares, com assentamentos em ângulos de 45 graus. Comumente conhecido em pisos de madeira, a paginação espinha de peixe ganhou espaço também em materiais como cerâmica, azulejos e porcelanatos, conferindo um resultado ao mesmo tempo clássico, elegante e contemporâneo. A principal desvantagem desse tipo de aplicação é que ela vai aumentar bastante o custo da obra, porque a mão de obra é muito mais demorada. Além disso, o cálculo de perdas aí é em torno de 30 a 35%. Então, também é uma quantidade de perda muito
alta. A paginação espinha de peixe geralmente é indicado para alguns tipos específicos de revestimento ou de piso. A maioria das fábricas indicam que se faça esse tipo de paginação com peças pequenas. São aquelas peças geralmente de 5 por 20 ou de 7 por 20, que elas próprias já vêm tipo um filetezinho, tá certo? Paginação escama de peixe. Rapaz, o cara que criou a paginação, quem criou esse nomezinho, gostava de peixe. Eu acho que ele era pescador, viu? Só falta agora começar a dar nome de peixes à paginação. Paginação baiacu, paginação pirarucu, paginação tilápia. Vou gostar de peixe, viu? A paginação tipo escama de peixe tem os mesmos atributos da paginação espinha de peixe. A única diferença está na direção da instalação, já que ambos são formados por réguas do piso intercaladas. Na paginação escama de peixe, as peças são organizadas horizontal e verticalmente, ou seja, formando ângulos de 90 graus, sempre começando pelas laterais. Enquanto a espinha de peixe segue o alinhamento das paredes, a escama de peixe é instalada na diagonal. Essa paginação também é ideal para peças retangulares. O cálculo da quantidade de revestimento segue o mesmo padrão da espinha de peixe, em torno de 30 a 35% de desperdício. É o que você precisa adicionar na hora de pedir a quantidade ali do teu piso ou revestimento na loja especializada de pisos e revestimento. Paginação transpassada, ou mais conhecido como paginação tijolinho. Esse tipo de paginação geralmente é muito usado para peças alongadas, aquelas tipo régua, ou aqueles revestimentos tipo tijolinho. Todas as peças de revestimento apresentam determinado grau de empeno, porém, quanto maior o formato, maiores as chances de acontecer empenamento na hora da instalação. Pensando na segurança e no melhor resultado estético, os fabricantes indicam transpassar as peças, ou seja, colocar duas peças lado a lado, porém desencontrando os finais de cada uma. Cada fabricante indica a percentagem de transpasse máximo das peças. Essa informação vem na embalagem do produto. Esse transpasse ele chega aí de 15 a 30%. Mas, cara, é muito comum a gente ver várias aplicações onde o pessoal coloca 50% de transpasse. O pessoal tem em mente que a paginação transpassada ela precisa ser 50% de cada peça, igual tijolinho. Por isso que algumas pessoas chamam a aplicação ou paginação tijolinho, mas não, a maioria dos fabricantes indica de 15 a 30%. Então, sempre que você vê alguém transpassando as peças 50%, aquele tipo de aplicação ali está totalmente errado. A não ser que na embalagem do produto a indicação seja de transpasse de 50%. Quando se fala em pisos e revestimentos, eu estou no campo de batalha todos os dias há 5 anos. E se eu pudesse deixar algumas dicas aqui para vocês, seriam as seguintes. Você precisa desenhar a paginação de modo a manter o maior número possível de peças inteiras. Lembrem-se, quanto mais peças você precisa cortar na sua obra, maior será o desperdício. Essas peças a gente chama de trincho e muitas vezes você não utiliza, tá? Sem falar que no momento do corte ali o pedreiro acaba quebrando algumas peças ou acaba perdendo. Então, quanto menos peça você precisar cortar, melhor. Por isso, a importância de se fazer uma boa paginação antes de começar a aplicar o teu produto. As peças inteiras devem estar localizadas nos espaços de maior circulação e as peças cortadas em locais de menor visibilidade. Por exemplo, em cantos, atrás das portas ou embaixo de bancadas e marcenarias. Olha,
quando você for fazer a tua paginação, você tem que prever onde ficarão os teus móveis. Porque você pode colocar os trinchos, por exemplo, atrás de sofá, atrás de armário, de guarda-roupa, em locais pouco visíveis. Porque, como eu já falei antes, esses trinchos, essas peças cortadas, deixam o teu ambiente um pouco mais feio. A ideia é que quando as pessoas olhem para o teu piso ou olhem para o teu revestimento, eles vejam a maior quantidade de peças inteiras possíveis. Eu recomendo começar a paginação pelo canto de alguma parede para reduzir o corte de peças e assim diminuir o desperdício de material. Um dos principais fatores ou motivos de você fazer uma paginação antes de começar a aplicar é justamente isso. A paginação, ela lhe indica por onde você deve começar a fazer a sua aplicação. É justamente por onde você começa que vai fazer com que você evite cortar as peças, deixar em um lugar, em uma parte, ou em um lado, em uma extremidade muito larga e na outra extremidade bem curtinho. Esse pedaço está bem estreito. Fica, quando você olha de longe esse piso, essa aplicação, essa paginação fica muito feia. Além do mais, você vai gastar mais material porque vai ter mais cortes. A escolha da paginação e do revestimento também podem ser usados para dar a sensação de amplitude no espaço. Pisos retangulares com grandes formatos, por exemplo, alongam o ambiente. Quanto maior o formato do teu piso ou quanto menor aquela junta que a gente coloca entre um piso e o outro, maior a impressão de homogeneidade, de amplitude do teu ambiente. Esse é um dos principais motivos pelo qual as pessoas hoje preferem levar para casa um porcelanato. Por quê? O porcelanato geralmente possui um formato maior, acima de 60 por 60, sem falar que a maioria deles são retificados. Isso possibilita você a fazer uma aplicação com juntas de 2 milímetros. O espaçamento entre uma peça e outra fica bem pequenininho e isso visualmente traz aquela impressão de homogeneidade, de amplitude para o teu ambiente e traz uma sofisticação sem igual. Eu trouxe aqui para vocês 2 modelos de paginação, sendo uma paginação feita de forma errada e uma outra paginação feita de forma correta. Analise aqui junto comigo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então vem aqui comigo, pessoal, vamos analisar esses 2 casos. Se você perceber a imagem da esquerda, tá certo? Que seria a paginação errada. Olha só, primeira coisa que eu tenho aqui para chamar a atenção de vocês. A maioria dos profissionais começam a aplicação da porta de entrada, do início da porta ali. Só que é o seguinte, nem sempre dá para fazer isso. Olha só o que aconteceu nessa aplicação. Primeiro, esse término aqui, ó, do lado esquerdo da paginação ficou com peças muito pequenas. Isso dá uma imagem, né, quem está olhando de longe fica muito feio. Se não tiver nada para cobrir, para esconder esse trincho ou esse recorte aqui, fica muito feio. Se a gente for olhar aqui também, ó, o que foi que aconteceu? Houve um recorte desalinhado. O que é que ele poderia fazer aqui? Dividir esse recorte da cerâmica para ficar um recorte igual aqui e outro recorte igual aqui, tá certo? Igual nessa imagem aqui, ó. Se você perceber, os recortes estão simétricos, estão iguais. Se você perceber em paralelo à outra, o recorte aqui ficou bem maior. E o pedreiro, nesse caso, começou não da porta, mas sim desse canto. Com certeza, ele fez a paginação antes e não simplesmente chegou e começou a fazer a aplicação. Uma outra coisa, nessa imagem da esquerda, observem que nessa passagem aqui, você precisou usar muito recorte. Isso aqui para o pedreiro é um caos. Por quê? Essa peça aqui, ó,
muito provavelmente quando ele vai cortar, se ele não for um pedreiro desenrolado, ele vai quebrar algumas peças quando for cortar esse trincho, porque ele vai errar, ou então o próprio ajudante, quando vai passar o serra-mármore ali, ele acaba quebrando. Então a gente tem que minimizar ao máximo esses tipos de trincho complicado. Foi o que ele fez nessa imagem da direita, né, na forma correta de paginação. Se você perceber, não pegou trincho aqui. Além disso, olha a quantidade de trinchos pequenos que pegou nesse lado. Quando você olha aqui nessa visão superior, você pegou trincho no lado esquerdo e no lado direito. E são trinchos pequenos, você não vai ter como esconder os dois lados. Ou você esconde com móveis esse lado, ou esconde com móveis esse outro lado. Se tiver como esconder os dois, melhor ainda. Mas, quando você vai planejar, quando você vai fazer a sua paginação, você não deixa tantos recortes dessa forma, tá bom? Então, pessoal, é isso. Nem sempre a aplicação de um piso ou revestimento é fácil como parece. É muito importante você fazer antes um planejamento da aplicação, que é o que nós chamamos de paginação. E eu recomendo também, antes de começar qualquer aplicação, você vai dispor todas as peças ali no chão, já usando o espaçamento correto, porque o espaçamento também conta. Então ele pega o espaçador, o que a gente chama também por aqui de cruzeta, e já vai dispondo as peças no chão com as cruzetas para fazer a paginação. E aí ele vai ver onde vai pegar trincho e como será esse trincho. Se o trincho ficar muito pequeno, ele pode usar um outro tipo de paginação que fique mais adequado. Ele pode também conversar com o cliente para perguntar se naquele lado que vai ficar o trincho, o cliente vai colocar algum móvel ou vai colocar alguma outra coisa. Até você, né? Até você como dono da tua casa, você pode fazer isso. Antes de começar a aplicar, dispõe as pedras no chão, vê como vai ser essa paginação, e aí até você vai debater com o teu pedreiro qual a melhor forma que você vai dispor aquelas peças ali no teu piso ou na tua parede, de forma que você não tenha tantos cortes e, consequentemente, não tenha tantos desperdícios e, consequentemente, não gaste tanto dinheiro, não perca dinheiro, porque desperdício em obra é também prejudicial ao seu bolso. Pessoal, por hoje é isso. O que eu tinha para passar era isso nesse vídeo. Espero ter ajudado muito a cada um de vocês. E se ajudou, vou pedir novamente, deixa o teu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta aqui no canal, e a gente posta vídeo todas as semanas. Pessoal, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Fui!